Nessa parte 2 da série, eu quero tentar mostrar como os liberais prometeram algo que eles não conseguiram cumprir. Lembra que eu falei do liberalismo clássico, né, de que os liberais se baseavam na natureza, né, no discurso da natureza. Eles não vão se basear mais no dogma religioso ou na herança monárquica, nem na fé religiosa, vão se basear na razão, né, a questão do iluminismo da época, na ciência, na razão, na natureza, uma sociedade que vai abolir as superstições, vai inclusive acabar com a monarquia, vai diminuir o poder institucional do clero e tal. Bom, olhe para a Europa hoje. O que é o Reino Unido? O que é o Reino da Espanha? O que são lá na Escandinávia, a rainha da Suécia, por exemplo? Ou seja, os liberais prometeram a expansão das repúblicas no mundo todo, mas não conseguiram nem sequer acabar com as monarquias na própria Europa. A Igreja Católica, mesma coisa. Até hoje a Igreja Católica tem um imenso poder. E a própria imprensa, a própria mídia, que é liberal, que é pró-liberalismo, acata isso. Quando morreu, por exemplo, a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, ano passado, foi toda uma comoção midiática, né? Liberais chorando com a morte da rainha. Quando o Papa se manifesta, toda a mídia cobre e muita gente entusiasta também do Papa, né? Ou seja, que porra de liberalismo é esse? Eles prometeram acabar com as monarquias, não conseguiram. Prometeram acabar ou diminuir muito o poder do clero, não conseguiram. Até hoje a Igreja Católica tem muito poder, mais de 1 bilhão de adeptos, por exemplo, no mundo. O Brasil é o país que mais tem universidade católica no mundo, por exemplo. Os liberais prometeram abolir as superstições, uma piada, porque nunca houve tanta superstição quanto hoje, né? Os liberais prometeram uma sociedade baseada na razão, no progresso, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, o lema da Revolução Francesa. Você sente isso? Você sente que o mundo é mais fraterno? As pessoas são iguais? Existe um respeito mútuo da liberdade individual das pessoas? A destruição, a poluição, a contaminação ambiental. O capitalismo trouxe isso também. E isso não é coerente com a promessa liberal de um mundo mais justo, né? Contra os déspotas, por exemplo. O caráter autoritário das monarquias, o caráter autoritário da igreja. Mas o autoritarismo liberal, eles não colocam, né? Que é você ter todo mundo subordinado a meia dúzia de ricaços, de bilionários, burgueses, enfim, donos do capital, que é uma forma de tirania, é uma forma de autoritarismo também. Eles falam muito de populismo de direita, populismo de esquerda, mas não falam do elitismo liberal. E também que porra de progresso é esse que trouxe o escravismo? O escravismo, o colonialismo, mundo afora. O que inclui a história do Brasil, por exemplo. O Brasil foi colonizado, houve um genocídio, um massacre de indígenas, com as ideias liberais como pano de fundo, inclusive ideias cristãs, católicas, como pano de fundo. Depois arrastaram os africanos para cá e criaram um sistema escravocrata, né? Ou pelo menos acentuaram mais ainda, os indígenas já eram escravizados, né? Então, assim, esse é o ponto desse vídeo, né? Quer dizer, é mostrar que os liberais prometeram um mundo de muita flor, mas é um mundo de muito espinho, na verdade. Tanto no contexto do liberalismo clássico, quanto no contexto do neoliberalismo, a gente vê isso aí. Veja o que aconteceu, o fascismo e o socialismo, né? Como eu falei no vídeo passado. Eram os dois grandes inimigos do neoliberalismo. Os liberais conseguiram destruir o fascismo? Não, até hoje está aí, fascista, neonazista, que cresceu nos últimos anos. E esse é o ponto mais importante.
O crescimento do fascismo e do neofascismo tem mão direta dos liberais. Tem a conivência dos liberais. Por quê? Porque, diferente do socialismo, os fascistas respeitam a propriedade privada. Né? Então, entre o socialismo e o fascismo, os liberais vão escolher o fascismo. Né? Porque os socialistas vão questionar a propriedade dos mais ricos, a propriedade privada dos mais ricos, que é o ponto, como eu falei no primeiro vídeo, é o ponto mais importante do liberalismo. Os liberais ficam falando de liberdade, 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 mas, de novo, o mais importante no liberalismo não é a liberdade. A liberdade é negociável. O que não é negociável é a propriedade dos mais ricos, a propriedade privada. E o resultado está aí. Né? Os neoliberais também prometeram um mundo, principalmente um mundo pós-guerra, né? Mais próspero, mais igualitário. Você está vendo isso aí? As pessoas trabalhando, o trabalho completamente uberizado, precarizado, todo mundo fudido da cabeça, com depressão, ansiedade, burnout, enfim, vários problemas, né? As pessoas estão, como é que eu posso falar? Vivendo para trabalhar, ao invés de trabalhar para viver, né? Então, assim, esse é o ponto desse vídeo. Os liberais prometeram muita coisa e não cumpriram. Eles prometeram um mundo mais próspero, mais igualitário, mais científico, e isso não foi exatamente imposto por essa ordem liberal. Principalmente para os países como nós, que somos países de terceiro mundo, ou periféricos, ou em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos e tal. E diante de tudo isso, os liberais ainda têm a pachorra de chegar e falar que eles não têm responsabilidade sobre nada. Né? A culpa de todo esse problema que existe no mundo hoje é culpa do populismo, do conservadorismo, da idolatria de políticos, dos comunistas. A gente vive uma ordem liberal capitalista, mas os liberais e capitalistas não têm responsabilidade sobre nenhum problema. Quer dizer, é óbvio que esse pessoal são desonestos do ponto de vista moral e intelectual. Então, esse é o ponto desse segundo vídeo. Os liberais, eles prometeram um mundo de igualdade, liberdade, fraternidade, de livre associação, livre comércio, mas entregaram colonialismo, escravidão, guerras mundiais, né? E segue até hoje na exploração, na autoexploração, na alta poluição e destruição ambiental. E no terceiro vídeo, no próximo vídeo, eu quero abordar mais sobre, não essas questões mais concretas, mas questões mais simbólicas dessa ordem liberal, desse mundo moderno liberal. Os mitos liberais, as pessoas já estão percebendo, de forma consciente ou não, já estão caindo por terra. E no próximo vídeo eu quero explicar que mitos são esses.